Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, satisfação mais uma vez aqui para o Nosso Melhor, com energia assim renovada, começando o mês de julho, né? Esse clima de férias também. E o nosso programa, o programa Nosso Melhor, é uma produção da Daluz Cultura, em parceria com o Codese, o Sistema Sagres, e conta com o patrocínio da Fé Comércio. Vocês sabem que nós fazemos todo um alinhamento aqui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS, e o programa de hoje está alinhado com o ODS 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. E nós estamos aqui pensando aqui como é que a gente está, todo esse trabalho de retomada, né, da vida após o Covid, se Deus quiser, nós não vamos ter ondas mais fortes aí de Covid. E uma das retomadas é também do aspecto da cultura, do folclore. Nós tivemos o retorno aí da festa do Divino em Pirinópolis, das cavalhadas, do Divino, e também as procissões lá para a Trindade, né? Divino Pai Eterno. E recebemos milhares de pessoas do estado de Goiás, dessas cidades, Goiás Velho também, retomando. Então, são milhares de pessoas que vêm visitar e milhares de pessoas que estão participando ou trabalhando e às vezes esperam o ano inteiro para ter uma graninha extra fazendo esse trabalho, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura, sobre essa retomada do folclore e de como ela pode gerar emprego e renda para as pessoas que estão se envolvendo com esse trabalho. E para isso eu trouxe, assim, eu estou muito feliz de receber aqui um ícone para mim da comunicação e da cultura em Goiás, um amigo, vizinho durante muitos anos, Hamilton Carneiro. Tudo bem, Estevão? Como vai, telespectadores, ouvintes, meu boa tarde. Que bom a sua presença aqui. Estou te vendo sempre entrevistando, né, Hamilton? Hoje estou te entrevistando, né? É uma situação diferente. É diferente. Eu estava brincando com ele aqui, que nem nas minhas expectativas mais positivas eu estava me vendo te entrevistando. Então hoje é um dia de muita alegria para mim mesmo, né? Você está aqui com a gente. E me fala um pouquinho, nós temos aqui, Hamilton, antes de falar do que as pessoas fazem, a gente gosta de saber da vida das pessoas, quem são as pessoas. E quem é Hamilton Carneiro por Hamilton Carneiro? Olha, Estevão, eu sou uma pessoa ambiciosa, insistente. Venerando de Freitas, fui colega dele no Conselho de Cultura, ele me definia como uma pessoa teimosa, sabe? É o teimoso, meu amigo teimoso. Por quê? Porque eu sou muito insistente naquilo que eu persigo, né? Das coisas que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, faço publicidade, sou insistente há muitos anos, né? A cultura, por exemplo, eu escrevo, não tenho livro publicado, né? Faço poemas, já estou com 2 ou 3 livros prontos, quase 3 prontos, ainda não publiquei, né? Não tenho pressa de publicar. Então, sou muito insistente nisso. A questão ambiental, por exemplo, você entendeu? Nos últimos 15 anos, eu plantei mais de 63 mil mudas. Quando você fala mais de 63, na publicidade a gente se corrige. Então é 64. Não, 63 é alguma coisa, né? Frutíferas e ornamentais do cerrado. Então, insisto muito nisso. Aquilo que eu persigo, você entendeu? Que acho que é positivo, né? Para mim, para a sociedade, eu costumo ser muito insistente. O morador também insiste em morar no Jaó também, né? Apesar que às vezes a família não quer mais, mas ele insiste. Então, assim, é legal, gosto de ver. E você persiste também muito com essa bandeira da cultura, né, Hamilton? Como é que começou essa sua vontade de falar da cultura? A gente estava conversando aqui agora, o Frutos da Terra vai completar, se não me engano, amanhã 39 anos? 39 anos amanhã, né? Dia 7 de julho. O primeiro foi ao ar em 7 de julho de 83, né? E antes eu já fazia um programa, bem antes fazia você vai ver a questão da insistência, né? Eu fiz por 9 anos o UB Cultural. O que é UB? UB era a sigla de União Brasileira de Escritores. E então, esse programa era um programa mais erudito, né? Você levava teatro, literatura, música erudita, né? Então, ele ficou no ar por 9 anos. Aí eu fiz um programa de transição para chegar ao Frutos da Terra, né? Esse programa foi o Espaço 2, que era jornalismo e música, né? Então, Espaço 2 ligando com o Canal 2 na época, né? E Espaço 2, naturalmente, a pauta, né?
com o Espaço 2. Então, esse ficou 3 anos no ar, antes do Frutos da Terra. Que legal. E o que te motivou, assim, no início da sua carreira, a ter essa vertente para o lado de cultura? Olha, desde bem jovem eu escrevia. Gostava de fazer poesia, letra de música, né? Ainda muito jovem, em Pameri. Depois tive uma educação no seminário, né? Lá também o desejo pela literatura se acentuou mais, a gente lia muito, né? Então, mas você vai observar que não é só literatura, o nosso estado é rico em outras manifestações culturais, né? Então passei a exercitar esse desejo de divulgar, né? Divulgar. Eu acho que divulgar, muita gente fala, você resgata a cultura. Não, não é resgate, né? Embora muita coisa esteja quase que desaparecendo, você revitaliza, né? Fortalece. Com certeza. E as pessoas precisam, para muitas pessoas, quando a gente coloca alguma coisa na tela, né? A gente está, para algumas pessoas é a primeira vez que está vendo, está conhecendo também. Né? Para outras já é reviver. E, Estevão, é muito interessante a gente, não só essa questão de resgate, mas a questão de revelar valores novos, né? E muitos artistas que hoje são conhecidos nacionalmente, fazem sucesso, começaram por lá, né? Então, o João Neto Frederico, Isaías Rodolfo, né? Esses meninos de Itumbiara, que são muito bons, né? Começaram a ter uma dentista minha que falou, olha, eu tenho uns meninos aí em Itumbiara que são muito bons e tal, né? Que é o Jorge Mateus. Leva na televisão, eu falei, não, mandaram uma fita, né? E realmente muito bons, hoje dão aula aí de boa música. E foram muitos, né? Não só na área de música, mas em outras áreas também, né? E é muito bom você ver esse pessoal acontecendo, saber que começou ali, né? E que fez sucesso, né? E eu acho, a gente se identifica porque a Sagres e o programa Nosso Melhor, a gente tem um foco na boa notícia, né? De falar das coisas boas que o ser humano faz. Porque nós, seres humanos, a gente dá as bolas fora e tem as bolas dentro, né? Então, para falar das bolas fora do ser humano, tá assim, né? De emissora, de meio de comunicação, aqui a gente procura dar espaço para quem está fazendo coisas que são relevantes e que inspiram, né? Mais sentido de vida para as pessoas. Eu vejo que você sempre fez isso, né? Com a cultura de forma geral, os causos, né? Os causos. Quanto tempo a gente vendo você ali, o bate-papo ali com as pessoas que são talentosas com os causos, né? Pois é. Outro personagem que a gente revelou, fui descobrir ele numa fazenda, né? O Geraldinho, né? Descobri, fui preparando ele para a televisão. É claro que sem adulterar o Geraldinho, a essência dele, né? Eu nunca adulterei a oralidade dele. Às vezes ele me contava algum caso, você reduzia, porque a televisão você tem um tempo, né? Reduzia, enxugava um pouco, né? Mas sem alterar a oralidade dele, como eu disse. Newton Pinto Carvalho, né? Começaram com a gente. Primeiro, Newton Pinto, o conheci lá em Itapuranga, e era ainda jovem, né? E, olha, eu quero aparecer na televisão, eu quero ir na televisão. E aí ele veio a primeira vez, né? Contou uma piada e foi interessante. Depois, foi até um caso bem cômico que ele contou, né? Aí no outro dia ele veio e falou, olha, tem que mudar, agora tem que ser outro. Aí ele trouxe, de repente, eu posso trazer um amigo meu lá de Itapuranga? Pode, trouxe o Tom, né? E os dois fazem uma dupla hoje, né? Tá aí Conheci o Newton também nessa fase, antes da chegada do Tom. Podemos dizer que ele também é teimoso. Né? É teimoso. É teimoso. Ele acreditava que queria, e os dois acreditaram, e eles venceram na vida. Muito determinados, né? E venceram na vida com a cultura em Goiás não é muito, não são tantos. Né? Não são tantos. Mas falando de cultura, de folclore, a gente está vendo aí a volta dos eventos, né? Eu estou morando em Pirenópolis há quase um ano, não sei se você sabia disso. Não sabia, mas posso dizer que eu te invejo. É uma inveja branca, né? E eu tive a oportunidade de participar de toda a festa do Divino, desde da primeira alvorada lá, acompanhando a banda Fênix ali, dando as voltas pela cidade, na casa do festeiro, até o dia que entregou a coroa pro novo imperador, né? O festeiro novo. Então, assim, muito bonito ver, mas eu vejo a peleja que é das pessoas, porque tem um custo, né?
a própria cavalhada, aqueles enfeites, aquelas roupas, manter um cavalo bom, porque os cavalos... E a gente vê em Trindade também a peleja das pessoas com os carros de bois. Até tem uma imagem aí, eu vou pedir para trazer um vídeo, que olha aí. Essa que eu acho tão interessante, né? E isso, só que isso, assim, são dias e dias, né, Milton? Dias e dias. E os custos parece que aumentaram um bocado os custos aí para quem quer tocar manter essa cultura viva, né? Como é que você está vendo isso? Você está caminhando Estevão, aqui, eu acompanhei o pessoal a saída de Damolândia, eu já faço isso, já fiz, essa é a terceira vez, saí de Damolândia, saindo de Campestre e saindo de Nova Veneza. Então, três origens, né? Uhum. E fui conversando com as pessoas. E essa dificuldade de manutenção, ela começa com os bois, né? Porque o boi é o seguinte, ele fica 1 ano no pasto. Agora, com a Covid, o boi ficou 2 anos sem, né? E o boi você precisa estar sempre, né? Uhum. Repassando, né? E o que acontece? Um boi no pasto, ele gera despesa. E os bois de carro, eles têm um amor tão grande, os carreiros, que eles não mandam, mesmo que ele aposente, né, não tem mais utilidade para o carro, não mandam para a charqueada. Ele mantém ele ali até morrer no pasto, né? Então, você vê o seguinte, a renovação. Tem a aposentadoria garantida. A aposentadoria garantida. Alguns vendem, né, por corte, mas dá dó, né? Você cria um boi ali, a destra, né? Principalmente fazenda que tem criança, não deixa, né, matar o boi, né? Uhum. E aí, então eles têm a despesa com o boi, né, com a manutenção, tem despesa ali. O carro não tem muita manutenção, né? Você botou ali um azeite entre os cocões, né? Para pontar, porque quando ele começa a movimentar, tem atrito, se o carro estiver cheio, né? Se estiver leve, não tem problema. Tem que fazer as cangas, os canzis, né? A esteira é um artesão especialista, né, que faz a esteira, mas não é só isso. No caminho eles têm despesas, porque quem vem de muito longe, tem gente que tem 15 pousos, vem do Tocantins, né, vem de Minas Gerais, tem até mais do que isso. Esses que saem da Damolândia têm normalmente 2, 3 pousos, né? Para a ida e para a volta, como é que? Não, só para a ida, para a volta são mais ou menos, de Damolândia, mais ou menos 4 pousos, 2 para ir, 2 para voltar. Agora, né? Esse pessoal vai e volta ou a volta às vezes é de caminhão? Como é que funciona Não, isso? volta no carro. Volta no carro. Porque você tem que trazer os bois, né? Então vai de carro e volta de carro. Agora, é interessante que eles vão, tem que alugar pasto, alugar o lugar do pouso, alugar o pasto para deixar os bois, né? Descansarem. Esses bois precisam de beber água, chegam com sede, né? Mas um grande problema que está acontecendo, Estevão, é a infiltração. Tem gente esse pessoal é um pessoal simples, gosta muito de música sertaneja, música caipira, né? Arma a barraca ali no pasto, no lugar do pouso, mas tem uma infiltração muito forte hoje. Nada contra, né? O contrário, eu acho que é muito boa essa mais gente interessada, né? Pessoas, às vezes, vão de moto, ou de carro, de jipe, né? E é o som automotivo que perturba muito. Isso estressa os animais, né? Outra coisa é o seguinte, os carreiros são muito disciplinados. Eu acompanhando, olhando, eles trazem um saco ali no fueiro. Fueiro é aquela espécie de uma vara, né? Que vai ali prendendo a esteira, né? Eles penduram ali um saco de plástico, e vem recolhendo lixo. Porque não pensa que a cerveja em lata é só aqui na cidade, não. Já chegou lá, né? Vem tomando a cervejinha dele pelo caminho e bota a latinha ali. Mas esses infiltradores, eles sujam tudo o pasto. Aí os donos já não estão querendo alugar mais o pasto para o pouso. Então é complicado, né? Então você vê, uma despesa dessa é muito sacrificante, é muita fé mesmo para manter. É uma média de gasto, às vezes, de R$5.000 por viagem, né? Uns mais perto, R$2.000 ou até mais, né? Então é muito difícil para eles. E hoje, assim, o Estado tem um apoio, tem um cadastro, tem algum tipo de subsídio que auxilia essas pessoas que já têm uma tradição de fazer esse trabalho? Não tem. Eu acho que tinha que ter realmente políticas públicas para proteger esse bem que nós temos, um bem material, né? Porque, olha, imagina, esse ano passaram por Trindade 560 carros de boi. Só no desfile, né, que chegaram lá juntos, né, que se reuniram,
foram quase 400 carros de bois. Esse pessoal gera renda para a cidade, né? Tá ali, gera emprego, né? Se gera renda, gera emprego, gera divisas na área do turismo, né? Então, eu acho que prefeitura devia se juntar com o Estado para ajudar esses carreiros. Um local só para eles ali, né? Para que todos pudessem ficar, um espaço grande, né? Também... No trajeto todo, né, fazer um mapeamento de quem quer. Eles né? fazem o que a gente chama de matula, lá no início, né? Fazem a paçoca, fazem farofa, aquilo que eles vão comer no caminho, né? Levam. Mas lá na cidade, muitas vezes eles fazem até para sobrar, durante o tempo que eles ficam lá, né? Para se alimentarem. Mas lá na cidade tem as dificuldades principalmente de instalação. Essa é difícil. Eu acho que você trouxe um assunto que é problema em todos os lugares, né? É a história da modernidade e a tradição, né? Então, assim, as pessoas que estão mais pela linha de modernidade precisam ter respeito, né? Porque um som automotivo atrapalhando, a pessoa quer ouvir, que ouça num volume que ela ouça, não precisa todo mundo em volta estar ouvindo, né? Isso é um problema que a gente vê, eu vejo isso em Pirenópolis, uma luta que a gente tem lá com isso também. Pois é. Tem que disciplinar isso. Aruanã, até há pouco tempo, tinha som automotivo, tomava conta, né? Ali na beiradinha do Araguaia, né? Eles ligavam um carro no outro, eu vi isso acontecer. Exatamente. Ligavam o carro um no outro, ficavam uns 10 carros lá e o som... Mas aí proibiram, né? Me parece que foi proibido, né? Hoje não pode mais. Eu acho que tem que ter espaço para quem quiser fazer isso, mas fora das coisas tradicionais. Som é para agradar, né? E não é para estressar, né? Então ali liga aquilo ali, não sei em quantos decibéis, né? Acaba estressando. E os carreiros não estão acostumados com isso. Agora você imagina, se os carreiros sofrem, imagina os bois, né? Eu acho que nós temos que ter leis, não sei se tem leis para isso, políticas, e tem que ter disciplina mesmo, tem que ser rente com as pessoas que não querem atender, porque no Brasil, às vezes, até tem a lei, mas o poder público, às vezes, não tem essa força de disciplinar. Né? Então, isso são coisas que... Mas não só o poder público, a consciência das pessoas. Acho que não precisa ter ninguém falar isso, que não se deve fazer. Mas, enquanto não tem a consciência, às vezes precisa de ter a disciplina do poder público. E te pergunto uma coisa, hoje, com 39 anos, você está aí só no Fruto da Terra, como é que você está vendo a cultura, né, em Goiás, no Brasil? Para que lado que nós estamos indo? Então, às vezes a gente fecha, meu Deus do céu, que situação que nós estamos vivendo? Como é que você está vendo? Olha, você vê mudanças constantes, né? Nossa música mesmo mudou, né? O sertanejo, que era sertanejo de raiz, hoje não é mais, né? Hoje é uma música urbana, né? É uma música romântica, né? Eu não sou contra, eu acho que são caminhos diferentes, são gostos diferentes as pessoas que apreciam, né? Hoje, por exemplo, a televisão sempre foi muito responsável pela divulgação da música sertaneja, música caipira, né? Muitos programas já divulgaram, né? Eu divulgo desde o início, há 39 anos. Divulgo também a música mais comportada. Eu fico muito preocupado, Estevão, sinceramente, com a música que o tema é o seguinte, bar, cama e dor de cotovelo. E dor de cotovelo, né? Você entendeu? Essa é uma preocupação muito grande. Então, eu acho que essa música não contribui com o nosso crescimento, entendeu? Com os nossos valores. Eu acho que tinha que remodelar isso aí. Repensar, acho que tinha que ser reinventada essa música nova, você entendeu? Eu não sei se, sabe, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas é um ciclo vicioso que a gente vê o poder das palavras, por isso que a gente vê tanta depressão hoje, tantas pessoas depressivas no mundo, né? Porque também ouvindo as músicas que está se ouvindo, o tipo de conteúdo que se está alimentando, pois é uma situação que... Eu fico imaginando a pessoa começar o dia ouvindo uma música que fala de traição, que fala de dor de cotovelo, de que a vida não vale nada, só vale se eu estiver com a cara cheia. É uma coisa assim, meio assim... Para mim, é uma coisa que me estranha um pouco, mas infelizmente é o mundo que a gente está vivendo. Né? Pois é, eu acho, Estevão, que a música sertaneja, ela pode ser objeto de estudos de historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos,
porque ela retrata o quê? Ela retrata hábitos, ela retrata costumes. A sertaneja é raiz que você está trazendo. Sertaneja raiz, né? Isso Retrata aí, costumes. Então você sabe como é que se comportava o rapaz que queria pedir a moça em casamento, né? O rapaz da porteira, né? O menino da porteira, né? Então você tem os dramas, o Zé Fortuna na condição de compositor, compunha muitos dramas, né? Tragédias, compunha a música de humor, né? E grandes compositores, você teve aí Ted Vieira, né? Goiás, música tão bonita, né? Mas essas músicas contribuíam com... eu acho o seguinte, é um documento, elas são um documento para quem quiser estudar a história do Brasil, você entendeu? Pelo menos do século passado para cá. Nós estamos já chegando para o final, ainda tem uma matéria que eu quero chamar para você assistir junto comigo. Mas você tem algum programa desses 49 anos, esse é o meu preferido? Estevão, é difícil lembrar, sabe? Eu prefiro todos, né? E ao mesmo tempo, ao final de cada programa, eu falo, não, esse programa podia ter sido diferente. Estou sempre assim, você entendeu? É aquela coisa do perfeccionismo, não, isso não devia ter, não devia estar no programa, né? Ou devia ter sido melhor, né? Devia ter sido melhor, né? Então, isso é saudável. Isso me persegue o tempo todo, você entendeu? Tanto que eu estou agora fazendo uma reformulação, reformulando a abertura, a música continua a mesma, né? Mas estou reformulando a abertura, as imagens, né? Que já está há algum tempo, embora as pessoas gostem. Mas eu acho que você tem que passar por renovações. E para quem não sabe, a letra da música, o nome da música é Frutos da Terra, Frutos da Terra, Frutos da Terra é a música de Genésio Tocantins, mas a letra é desse senhor aqui. Tá? Então, essa que talvez é uma das músicas mais conhecidas no estado de Goiás, é a trilha, né, do Frutos da Terra. E aí, falando de políticas públicas, uma das possibilidades da gente amarrar isso nas cidades, principalmente nas cidades que têm esse apelo turístico, cultural ou cultural religioso, é o plano diretor, né? O plano diretor pode dar um rumo, né? Cada cidade pode ter exatamente, um norte assim de resguardar, né? O que é patrimônio da cidade. Então vou chamar nós estamos lá em Pirenópolis fazendo a revisão do plano diretor e tivemos ontem a terceira reunião setorial e nós temos uma fala aí com a doutora Eliane Coutinho, que ela é responsável pela parte legal, né? Que está construindo o arcabouço jurídico dessa revisão. Vamos ouvir ela um pouquinho aí. Doutora Eliane, fala para nós, assim, de uma forma geral, como que a senhora viu assim, a legislação da cidade de Pirenópolis? Tem muita coisa para mexer ou tem uma base boa para trabalhar essa revisão do plano diretor? Bom, a gente fez todo um levantamento, todo um diagnóstico da legislação de Pirenópolis e o que nós percebemos é o seguinte, que o arcabouço da legislação urbanística é muito antigo, tem 40 anos, né? Código de parcelamento, de edificações, uso do solo, são todos de 1982, 40 anos. O plano diretor veio em 2002, que já temos também 20 anos aí decorridos, e alterou parcialmente, pontualmente algumas legislações e inclusive o de edificações nada de alteração. Então merece realmente uma revisão geral. O que eu vejo é que realmente precisa ter toda essa alteração agora. E o que é realmente assim, aquele pacote mínimo que um plano diretor precisa contemplar no olhar jurídico? O plano diretor, assim, pelo Estatuto da Cidade, tem alguns instrumentos que são, assim, imperativos, tem que constar. Transferência do direito de construir, outorga onerosa, parcelamento compulsório, são 5 instrumentos. Mas, assim, de forma geral, a gente tem que contemplar outros, como a gente acabou de ter a reunião aí, e foi solicitado como estudo de impacto de vizinhança, né? Estudo de impacto de trânsito. Tudo isso é inerente ao plano diretor, né? Ele tem que combinar com o parcelamento, com a edificação e operação urbana consorciada. É também imperativo do Estatuto da Cidade. Então, o que acontece? Muitas vezes o município nem pretende utilizar esses instrumentos, mas a gente tem que colocar por força da exigência do Estatuto da Cidade.
Agora, aqui nós acabamos de concluir aqui a terceira reunião setorial, né? Então é mais um ciclo do trabalho de revisão do plano diretor, desse trabalho de diagnóstico, né? De ouvimos primeiro as pessoas nas reuniões comunitárias, agora a sociedade civil organizada, os conselhos. E aqui tem uma charada que precisa responder, né? A parte legal, né? Como conciliar uma cidade histórica, uma cidade que tem um patrimônio também, além do patrimônio cultural, patrimônio da natureza, né? Ambiental. Que é ambiental, que é maravilhoso, né? E com essa vontade e esse crescimento que não tem como frear. Existe como resolver essa equação? Realmente é um desafio, né, a ser vencido aí, porque esse núcleo histórico ele tem que ser preservado, porque se aqui existe todo esse turismo, toda essa atração turística é devido primordialmente à questão histórica. E também a natureza em si, também, né? A natureza, né, os mananciais aqui, o córrego que corta a cidade, né, ter toda exatamente, essa questão toda bucólica aqui de Pirenópolis, isso é um atrativo. Esse núcleo ele tem que ser preservado, exatamente para que continue esse olhar do turista aqui. Agora, obviamente que a cidade não vive só desse núcleo, né? Ela tem que expandir de forma ordenada, mas tem que ter expansão, porque o que a gente presenciou aqui nessas reuniões foi uma demanda enorme por lotes, né? Uma demanda por lotes regulares, uma demanda por regularização de loteamentos que estão ocorrendo aí na franja da cidade, exatamente por não ter uma legislação que contemple. Então, a cidade, esse é o nosso desafio, é preservar a parte histórica e desenvolver de forma sustentável as demais áreas do município. Vamos esperar os próximos capítulos, estamos com esperança de que isso seja possível. Vai ser possível. É isso aí. Então, é como a gente prosperar, mantendo o que a gente tem de bom na nossa cultura, né? Os nossos valores, e se for prosperando para melhorar o que a gente já tem, não dá para piorar, né? Exatamente, é interessante. É preciso, eu não vou dizer conciliar, porque não estão de mal o turismo com a cultura. É preciso estreitar mais, porque, veja bem, o turismo de Pirenópolis, da cidade de Goiás, Corumbá, Jaraguá, Trindade, né, que é o turismo religioso, que esse ano levou a 3 milhões de pessoas. 3.600.000 pessoas, né? Então, isso é preciso levar isso em conta. Quer dizer, o turismo é uma das atividades que gera mais divisas no mundo, né? Não só aqui. Então, quer dizer, mas quem está levando para essas cidades, esses polos, especialmente? A cultura, né? São as manifestações culturais. Então, tem que haver harmonia, né? Olha, chegamos ao final desse programa. Espero poder te receber outras vezes. Gratidão mesmo a você, Obrigado. A vida, a Sagres, por estar tendo esse momento aqui, viu? Muito obrigado, Estevão. Siga obrigado firme, a Sagres. siga teimoso em busca dos seus objetivos. Continuo minhas teimas. Então, esse foi o programa Nosso Melhor de hoje. Fiquem ligados aí na programação da Sagres. Gratidão também ao Codese, a FEComércio, a todos que contribuem, né? Siga nossas redes sociais, Estevão Daltro, o programa Nosso Melhor no Instagram. Temos lá também o podcast, vai soltar daqui a pouco o blog. Então, tudo isso que a gente conversou aqui hoje vai estar disponibilizado de diversas formas para você. Fique com Deus e até a próxima semana. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.